Então tá bom, então. Eu vou abrir aqui, Amém, então. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado, né? E fico muito feliz de estar aqui com os irmãos novamente. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, que é muita coisa aqui, no fim eu me dei uma perdida aqui. Agora achei, agora tá tudo certo. Amém, então. Desculpa, irmãos, é que eu sou iniciante e é muita coisa no computador. Amém, então, eu trouxe uma palavra para nós, e essa palavra o Senhor tem falado comigo, o Senhor está falando comigo sobre essa palavra, vai fazer 2 meses, mais ou menos. Eu preparei essa palavra, fiquei doente, fiquei de cama alguns dias, e depois desses 3, 4 dias que eu fiquei acamado, depois eu fiquei mais uns 15 dias bem doente, bem mal mesmo também, e no fim tive que cancelar tudo, né, Márcio Rubens, tive que ir postergando e passando para frente, outro irmão vinha e outro vinha, e daqui a pouco até desistiram de mim, já voltaram dos irmãos, daqui a pouco chegou minha vez de novo, mas glória a Deus, então. Então vamos lá, então. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 14, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: E depois que João foi entregue à prisão, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, entregamos diante do Senhor esse tempo, Pai. Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, venha falar cada vez mais, Pai, para mim, para os irmãos, e que isso que for falado, Pai, isso que vai ser falado aqui, Pai, sobre o Teu reino, Deus, venha realmente, Pai, vir como uma flecha cravar no nosso coração, Deus, e que a gente venha entender, Pai, o quanto nós precisamos, Pai, esperar pela Tua volta, Pai, saber o quanto, Pai, nós precisamos do Senhor, o quanto esse tempo, Pai, está próximo para se cumprir, Deus. Ó, Senhor, que a gente não venha ficar agora, Pai, disperso, Deus, todo sono, Pai, se tem alguma coisa de Satanás que vai impedir, Pai, essa palavra, que vai gerar sono, vai gerar algum desconforto, Deus, que venha a ser quebrado em nome de Jesus nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mas que o Senhor venha abrir nosso entendimento e que a gente venha entender com clareza, Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito, Pai, que vou errar em várias áreas, mas que venha ser o Senhor falando, Pai. Ô, Senhor, e que venha realmente ter clareza, Pai, sobre essa palavra, sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz, né? E depois que João é o primo de Jesus, foi entregue à prisão, foi Jesus para a Galileia. Então, Jesus soube que seu primo João tinha sido preso e ele foi pregar o evangelho na Galileia. E qual era a mensagem que ele foi pregar? Ele foi anunciar o evangelho, né? Ele foi pregar sobre que o tempo de Deus está próximo. E o que ele foi fazer na Galileia? Ele foi realmente anunciar nas praças. E chegando nas praças, ele falava: gente, o tempo de Deus está próximo, né? O tempo de Deus está próximo. Ele foi anunciar o evangelho, a boa nova, né? O que Jesus pregava, irmãos? Quando Jesus pregava, nós aqui, né? Quando eu vou falar de Jesus para uma pessoa, a gente sempre o que fala, né? Que Jesus morreu por você, perdoou os seus pecados, e que a gente tem salvação em Jesus. Mas qual era a mensagem dele se ele não tinha morrido? Qual era a mensagem do nosso Senhor se ele não tinha morrido? E a resposta está no versículo seguinte, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o Senhor está falando que o tempo de Deus está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. A todo momento, o Senhor, a mensagem central do nosso Senhor Jesus era falando sobre o reino de Deus, tá? O que ele queria anunciar? Que o tempo está cumprido, que chegou a hora de a gente mudar a mentalidade. Ele falava para as pessoas: mudem suas mentalidades, né? Chegou a hora, creia na notícia que eu estou anunciando do reino de Deus, tá? O que a gente precisa entender, irmãos, é o que eu vou repetir agora, né?
é que a mensagem central do nosso Senhor Jesus sempre foi, do início ao fim, sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Quais eram os ensinamentos de Jesus, irmãos? Falando sobre como entrar no reino de Deus. As parábolas de Jesus, elas mostram de como funciona o reino de Deus. A gente pode ver vários exemplos, né? Que diz assim, ó, o reino de Deus é como um rei, o reino de Deus é como alguém que saiu a semear, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele sempre está dizendo como é que funciona o reino de Deus através das parábolas. A pergunta para nós é, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para mim e para você, irmão? Se essa é a mensagem central do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, por que essa mensagem não é também muito importante para nós sempre pregarmos e falarmos? A gente ouve bem pouco sobre o reino de Deus. Nós temos ouvido muito pouco sobre o que se diz respeito ao reino de Deus. Mas tem uma coisa muito importante, que o reino de Deus, ele não está dizendo especificamente de um lugar. Embora futuramente ele vai ser em um lugar, mas quando ele fala sobre o reino de Deus, ele não está falando de um lugar, ele está falando de um tempo. Vai existir um tempo do reino de Deus, tá? Toda vez que Jesus estava falando, ele estava falando de um tempo. Eu vou fazer uma comparação, é como se existisse, vamos dizer, Inglaterra. De 1500, existia 2 reis na Inglaterra, um exemplo. De 1500 reinou o rei João, até 1550. De 1550 reinou o rei Isaac. Os dois acontecimentos estão sendo no mesmo lugar, Inglaterra, mas em tempos diferentes. É a mesma coisa com o Senhor. Os acontecimentos, os irmãos vão entender um pouco mais, que eu vou falar algumas coisas mais, vocês vão entender. Os acontecimentos sempre vai ser no mesmo lugar, entendeu? Mas vamos mais adiante que vocês vão entender. Quando Jesus diz, ei, o reino de Deus está próximo, ele está se referindo a um tempo. O reino de Deus está chegando, irmãos. Está chegando um tempo aonde está vindo um novo rei para a face da terra. É o que o Senhor pregava. E esse rei, ele dominará as nações. Reis se prostrarão diante dele. Toda a língua confessará. Toda a língua. E ele vai ser rei sobre todas as coisas. Os irmãos creem nisso? Amém, irmãos. E todos vão chamar ele de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que ele mais falava, arrependam-se. Arrependam-se. E passa para o lado dele, porque o Senhor está voltando, o Senhor está chegando. Essa era, irmãos, que nós estamos vivendo, ela já é do maligno. Ela tem um Deus nessa era, que é Satanás. E ele diz que nessa era, o Deus desse século, o maligno, ele vai ser destruído. E um novo rei vai dominar sobre essa terra. Um novo rei dominará esse lugar. E aí, irmãos, não terá choro, não haverá injustiça, não haverá câncer, não haverá pecado, irmãos, não haverá pobreza, miséria. Isso se chama o reino de Deus, o reinado de Deus. Isso se chama o reinado de Deus. Só que existe uma confusão que ocorre aí no meio. E o reino de Deus, às vezes uma pergunta, né, podemos dizer, o reino de Deus ele é presente ou ele é futuro? Eu trouxe aqui 2 versículos para a gente esclarecer um pouco mais essa dúvida, tá? Lucas 14, 21, diz assim, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então aqui ele está falando que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Mas em Mateus, capítulo 13, versículo 43, diz assim, ó, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Eles resplandecerão. Então aqui ele está dizendo que o reino virá. O reino de Deus ele virá. Agora a pergunta para nós, irmãos. Quem aqui acha que o reino de Deus está por vir? Que vai vir ainda? Que é futuro? Quem aqui acha que o reino de Deus já está aqui? Amém? Quem aqui não acha nada? Agora tem que levantar a mão, ninguém falou nada. Quem aqui acha que é todas essas alternativas? As 2 que eu falei?
É as duas, irmãos. São as duas alternativas. Este é o mistério do reino de Deus, que ele é presente e ele é futuro ao mesmo tempo. Por que ele fala lá em... Peraí, deixa eu só... tá. Porque o conceito de Deus, o conceito do reino de Deus é esse, que aonde está o rei, está o reino com ele também, tá? E tem uma coisa muito interessante, que sobre isso eu fiquei pensando muito tempo, e até falei com o Senhor sobre isso, que olha o que o nosso Deus fez. Ele pegou um rei lá do futuro, de um reino que ainda está por vir. Vocês entenderam? Ele pegou um rei lá do futuro, que ainda não chegou, de um reino que ainda está por vir, fez nascer na barriga de uma mulher virgem e fez ele vir para a nossa era. Mas por que para a nossa era? Fez ele vir para a nossa era, conviver no nosso meio. Ele invadiu a nossa era. Mesmo sendo de um reino que ainda que está por vir ainda. A gente pode hoje experimentar do nosso Senhor Jesus. Nós podemos experimentar dele a todo momento. Que oportunidade, irmãos. Que oportunidade, irmãos. Ele se revelou para nós. Ele se revelou para nós. E o nosso Senhor, ele veio aqui na terra, naquela época, quando ele tinha seus 30 anos, não sei, 32, 33 anos, mais ou menos por aí. Ele estava passando por um período, não sei qual era a cidade que ele estava, ele foi expulsar um demônio. E quando ele foi expulsar o demônio, os fariseus falaram bem assim, ei, ele expulsa demônio em nome de Beelzebu. E ele fala bem assim, aí a dúvida que fica, né? Será que o diabo expulsa o diabo? Sai diabo em nome do diabo? Não tem como, né? Sair o diabo no nome do diabo, não tem como. A palavra de Deus fala que nenhuma casa dividida, ele fala assim, que nem o inferno, não é a palavra de Deus, desculpa, nem o inferno dividido não funciona. O inferno não pode, nem ali pode estar dividido. Uma casa dividida não subsiste. Um casamento com divisão não subsiste, não vai dar certo, é quebrar. Então o Senhor, ele fala bem assim, se eu estou expulsando demônio pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, irmãos. E ele fala a história, irmão, de um homem valente, que tinha uma casa. E um que era mais valente do que este homem valente, invadiu a casa desse homem valente. E pegou os pertences desse homem valente. E esse homem que era mais valente do que o homem valente, entrou na casa dele, pegou os pertences. Que pertences era esse, irmãos? Esse pertence era era você, é o nosso Senhor. Ele veio para esta era, nos tirou da mão de Satanás, pegou os pertences que era de Satanás, nos limpou e nos guardou com ele, irmãos. O nosso Deus, ele é mais valente do que qualquer outro Deus que possa existir nesse mundo, nessa era, do que Satanás e seus demônios, reinos, reinados e potestades. O nosso Deus, ele já venceu. Amém? Agora eu quero explicar como é que começou tudo isso. O conceito do reino de Deus. A gente pode ver que em Gênesis 2, Deus planta um jardim. Tá? Agora eu vou fazer um desenho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Deus planta um jardim. Queria que os irmãos me acompanhassem. Esse aqui é o jardim. Beleza? Vamos botar aqui o jardim. Aí, o jardim, Então Deus fez ali o jardim. Jardim do Éden. Qual era o conceito de jardim, irmãos? O conceito de jardim era o conceito do reino de Deus, tá? Por quê? O jardim do Éden, ele era um local físico. Tinha árvore, frutas, animais. Então, o Senhor colocou ali. Por que ele fez isso? Porque Deus sempre quis estar conosco. Então, ele já botou o jardim na terra. Entendeu? Beleza. Passou esse tempo aí. Quem era o rei daquele lugar ali? Deus, né? Quem governava aquele lugar? O céu. Qual era a cultura daquele lugar? A cultura do céu, né? Tudo de Deus, né? Tudo do Senhor. Céu e terra. Céu e terra juntos. Quando a gente pensa céu e terra, irmãos,
explicar um negócio, tirar essa música que está uns 4 irmãos já tudo dormindo aí, já. Eu vou tirar a música aqui. Eu sei que a pregação não, é porque eu falo muito daí no fim da sono, até eu tô com sono já. Então assim, ó, céu e terra, a gente tem que pensar numa coisa, que céu e terra não necessariamente são o mesmo lugar. São lugares diferentes. A gente imagina aqui a terra e o céu ali. Não, não é. Eles não são lugares diferentes, tá? Céu e terra são 2 dimensões. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais à frente, que eu vou explicar detalhadamente. Céu e terra, eles são 2 dimensões, tá bom? Por que eu falo isso? Porque lá em Efésios o Senhor fala bem assim, ó. Nós estamos aqui, o Gessé está ali sentado ali agora. Mas daí o Senhor fala para ele assim, ó. O Gessé está ali sentado, mas também está sentado nas regiões celestiais com o Senhor. Como isso? Então, céu e terra são 2 dimensões, tá? Onde é que está aqui? Então, o Senhor pega e coloca o homem no jardim, tá? Na época que ainda não havia pecado. Então, o Senhor foi lá e colocou o homem no jardim. Então, agora sim, agora que ficou bom o negócio agora, porque daí agora é o céu e terra, o homem ficou 100% céu, o homem ficou 100% terra, o homem ficou. Então, o ser humano ele teve a intersecção da terra, planta, animais, ele teve todo esse direito aqui, ó. Ele podia fazer o que ele quisesse, né? O Senhor com ele, conversava com ele durante o dia, ele tinha ali aquele momento com o Senhor, os 2 conectados, céu e terra naquele momento. Só que acontece que aí vem a tragédia, irmãos, aquele momento muito trágico que fala lá em Gênesis 3, onde o Senhor fala sobre o pecado do homem. O pecado do homem, que quebrou todo esse paraíso que nós tínhamos aqui. Aí o que ocorreu, irmãos? A terra, ela ficou sozinha, então. A terra, ela ficou sozinha. A terra. E o céu, podemos dizer assim que era o jardim ali, e o céu se separou da terra. Então o homem não pôde mais ter comunhão com Deus, porque ele se separou, eles pecaram, Deus não consegue ficar no meio aonde tem divisão. Deus não consegue ficar no meio de uma terra cheia de pecado. Não tem. Agora a gente tem aqui o espaço da terra e céu. Não tem mais como eles habitar no mesmo ambiente. Não tem como eles ter comunhão com a luz e trevas. Agora quem é que governa na terra? A terra, a própria terra. Então a terra simplesmente falou: ei, a gente não quer mais o teu governo. Agora nós vamos governar sozinho. Então, quem começou a governar na terra? O diabo, né? O diabo. Eu botei o bo ali, mas é aqui, tá? Não tem problema. É o diabo ali, tá? Só que eu tenho uma notícia para vocês, irmãos, que em Gênesis mostra o jardim onde Deus quis habitar entre nós. Só que em Apocalipse fala de uma cidade onde Deus vai habitar entre nós. Então o Senhor, ele sempre quis estar no nosso meio, tá? Quando Moisés libertou o povo lá do Egito, saíram tudo de lá. Moisés subiu em cima de um monte e o Senhor falou para Moisés: Moisés, constrói para mim um tabernáculo. Então Moisés estava onde? Moisés está na terra, né? A gente vive aqui na terra. E aí Deus chegou para Moisés e falou bem assim, ó: ô Moisés, constrói para mim um tabernáculo. Só que para Moisés, o tabernáculo, ele era como se fosse um jardim do Éden ambulante. O jardim do Éden é bem grande. Então, o tabernáculo, ele representa isso. Não sei se os irmãos conseguem ver. Ele representa isso aqui, ó, o tabernáculo. Ó, o tabernáculo. Aqui não, aqui é o céu, né? Azul é o céu. Só que o tabernáculo, ele representa isso aqui, irmãos, ó. Um pedacinho. Só um pedacinho do céu na terra. E aqui é o tabernáculo. Tabernáculo, então.
Ele era um espaço onde tinha a manifestação do céu dentro dele. Vocês podem notar que, mais uma vez, o Senhor quer estar na terra. Ele pede para fazer um tabernáculo. Mas, irmãos, como agora que o homem vai conseguir falar com Deus no tabernáculo, se é cheio de pecado e Deus não ouve um pecador? Então Deus chega e fala bem assim, não, pega agora um carneiro ali, e toda vez que o sumo sacerdote for entrar no tabernáculo, que ele vai colocar a mão na testa do carneiro ali, e os pecados dele serão transferidos para eles, e após o sacrifício daquele animal, aí sim os seus pecados serão perdoados, e ele vai ter livre acesso diante do Senhor. Vai ter uma porçãozinha diante do Senhor do tabernáculo. Irmãos, isso é a mesma coisa, irmãos, no tempo de hoje, tá? Isso é a mesma coisa, é o mesmo conceito no tempo do templo. Naquela época dos reis, onde tinha o templo, era o mesmo conceito, irmãos, tá? Aqui criou um tabernáculo, depois a gente teve o templo, que eles adoravam o Senhor. Tinham que fazer sacrifício, a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer ali para não fugir, não sair fora do padrão. Aqui é o céu, ali é o céu, né? E aqui é aqui é que eu estou mais perto, fiz muito pequeno agora. Mas dá para entender, né? Então ali mais uma vez, a gente pode ver aqui o conceito do templo. Aqui foi o tabernáculo, aqui foi na época dos reis, onde eles construíram aquele grande templo, que eles iam lá para adorar o Senhor. Então aqui é o templo. Por que até hoje só tem lá o Muro das Lamentações? Quando Daniel se ajoelhava lá no castelo, lá onde ele morava, lá no palácio, se ajoelhava, abria a janela e ele virava para onde? Para o templo. Né? Quando hoje um judeu vai orar, sempre vira para onde? Para o templo. Por quê? Qual é a representação daquilo? Que eles sempre pensaram que não. Lá no templo é onde a gente tem a conexão entre Deus e a terra. É o único lugar que a gente tem essa conexão. Tá? Então, aí você pode me dizer assim, Everton, mas como que eu posso viver agora nesse tempo? Se não tem mais tabernáculo, se não tem mais templo, não tem mais nada, está tudo quebrado agora. Aí eu trouxe uma boa notícia para vocês. Lá em São Paulo tem o Templo de Salomão. Não é muito parecido, mas... Não, gente, eu estou brincando, tá? Como é que a gente vive o reino de Deus, tá? Aí entra a boa notícia, que está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Que diz assim, João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, quando o Senhor está falando aqui o verbo, tá? A palavra mais correta, o significado mais correto para essa palavra, se chama assim, a palavra original é esquinó, mas o significado mais correto para essa palavra esquinó significa assim, tabernaculou. Então, o verbo se fez carne e ele tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Eu não sei se os irmãos conseguem ter uma clareza sobre isso, mas de imaginar que hoje a gente não precisa mais de um tabernáculo. Imaginar que nós somos o tabernáculo do nosso Senhor, que a gente pode falar com Ele a qualquer momento. Aonde a gente estiver, embaixo da mina, né, ô Maneca? Em qualquer lugar, embaixo da terra, no céu voando, qualquer lugar a gente pode falar com Ele. Na tua casa, no quarto. O Senhor, Ele está de livre acesso para falar com a gente. Tá? Então, irmãos, em Gênesis era um jardim, onde Deus quis ter a conexão com a gente. Em Êxodo era o tabernáculo. Na época dos reis era o templo. No Novo Testamento, o que é, irmãos? No Novo Testamento, o Filho. É o seu Filho. Tá? Onde o céu e a terra se encontram. É no Filho do Senhor. Irmãos, imagine então, a gente está perto do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o Senhor Jesus, né? Era o céu e a terra se encontrando no mesmo lugar, tá? Nele o reino de Deus se manifestava. Nele o reino de Deus se manifestava. Imagina o Senhor Jesus aqui pregando para vocês e o reino de Deus se manifestava, porque ele não tinha pecado. Então era 100% homem, 100% Deus. Ele não tinha pecado, o Senhor se manifestava diante dele a todo momento. Então, para provar aquilo que ele estava trazendo realmente a mensagem do reino de Deus, ele chegava e falava assim,
puf, seja curado, porque no reino de Deus não tem cego. Ah, paralítico, levante-se, porque no reino de Deus não tem paralítico. Ei, você que está com um problema ali, seja curado. E ele fazia as maravilhas e as obras. Por quê? Porque no reino de Deus não tem isso. Ele veio para trazer a mensagem do reino de Deus para todo aquele povo. Morto, levante, ande sobre as águas. O pão se multiplicava e o Senhor dava esses vários milagres que ele fazia para mostrar que realmente o reino de Deus tinha chego, né? Jesus era o único pedaço de terra que o céu podia se manifestar. Ele não tinha pecado. Era como fosse o Éden de novo, tá? Mas agora, irmãos, a pergunta que eu faço para você é: como é que eu e você podemos viver o reino de Deus se agora à noite a gente já pecou mais de 1000 vezes, né? A gente peca em pensamento, em comportamento, motivação, fala. E aí, a continuação de João 1,14 diz bem assim, ó, João Batista estava lá batizando o pessoal, né, nas águas lá. De repente ele olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que eu e você podemos viver o reino de Deus hoje? A gente precisa entender que Jesus não é somente o tabernáculo de Moisés. Quando ele construiu o tabernáculo aqui, irmão, ó, ele não era somente o tabernáculo. Jesus, ele era aquele cordeiro. Aquilo lá era uma representação, irmãos, para quando viesse o nosso Messias. Então, Jesus, ele era o cordeiro. Hoje, irmãos, nós temos livre acesso diante do Senhor, porque ele carrega os nossos pecados. Ele já carregou, né, naquela cruz. A cruz nos deu livre acesso. Foi na cruz aonde foi aberto esse espaço para a gente ter a conexão com o nosso Senhor Jesus, irmãos. Hoje, nós temos o nosso Cordeiro, irmãos. Irmãos, vou repetir mais uma vez. Em Gênesis era o jardim, tá? Em Êxodo era o tabernáculo. Na época dos reis era o templo. Nos evangelhos é o Filho, onde o céu e a terra se encontram. Mas e hoje, irmãos? Onde é que o céu e a terra se encontram? Nós estamos falando da época dos evangelhos, onde veio Cristo. Mas e hoje? Aonde que o céu e a terra se encontram, irmãos? E vamos ver, então. Quando Jesus estava prestes a finalizar o seu ministério, ele começou a falar algo para os discípulos. Olha, eu vou ter que ir embora. Pá, tu já imaginou? Os caras começaram a entrar em desespero, né? Tá, mas tu vai para onde? Porque, irmãos, os judeus, eles entendem o reino de uma forma literal. Que vai vir um rei com o seu exército, até hoje eles esperam isso, que vai governar sobre toda a terra e tal. E o Senhor chega e fala. Então, na cabeça deles que eles estavam vendo Jesus, ele era o Messias. E ele chega e fala bem assim, ó, ei, vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora. Os caras tinham abandonado tudo, empresa, trabalho. A gente imagina eles lá, né, que não tinham nada para fazer, né? Mas não, cara, eles tinham empresa, tinham trabalho, pescador, um cuidava dos impostos, outro cuidava de um monte de coisa lá. Então, assim, ó, eles tinham muitas coisas para fazer e eles abandonaram tudo. Abandonaram tudo. Aí Deus fala bem assim, ó, mas é bom que eu vá. Jesus fala, né? É bom que eu vá. Não, mas peraí, como que é bom que eu vá? Né? O Emanuel dizendo, Emanuel que significa Deus conosco, né? Dizendo bem assim, ó, é melhor que eu vá. Irmãos, o que é melhor do que o céu na terra, que é o nosso Senhor? Tu já imaginou tu com o Senhor aqui, do nosso lado, comendo com a gente, andando com a gente, dormindo do nosso lado, trabalhando com a gente? Agora ele chega e fala bem assim, ó, que é melhor que eu vá. É difícil, hein? Mas ele ainda piora ainda. Ainda ele fala bem assim, ó. Piora não, agora que vem a resposta dele, que ele fala assim, ó. E ele falou, assim, e ele falou, se eu não for, ele não vem. Uau, ele não vem. Cara, quem é melhor do que Emanuel, Deus conosco? Quem é melhor? E ele diz assim, ó. Só tem uma coisa melhor do que Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus, que é o Pai conosco. Aí o que acontece? Que não é mais Deus do nosso lado, é Deus em nós.
Ele vai sair da frente, da nossa frente, para agora o que ele faz? Ele sai da nossa frente, ele vive em nós, nosso Senhor, tá? Ele faz, antes, tá? O Senhor, ele fazia milagre para vocês. Agora, ele vai fazer milagre através de nós, através de vocês. O Senhor hoje, ele está em nós. Vocês vão parar de ouvir a minha voz no seu ouvido, para agora ouvir a minha voz através da boca de vocês. Através da boca de vocês. Irmãos, em Gênesis era o jardim, em Êxodo era o tabernáculo, na época dos reis era o templo, nos evangelhos era no Filho, só que agora é através da igreja. É através da igreja que o Senhor se manifesta, irmãos. Da igreja. Por isso que nós não podemos ficar em casa. Por isso que nós temos que estar aqui, congregando. Olha o que o Rubens falou no começo. Nós temos que estar aqui congregando. É através da igreja. E logo a mais eu vou falar um pouco mais sobre isso. O quanto é importante nós estarmos aqui juntos, tá? Deus decidiu o céu na terra através da igreja, irmãos. Agora, não é mais tabernáculo, não é mais nada disso. Agora é a igreja. Às vezes a gente pode chegar, então, hoje a gente pode ter uma notícia, a gente tem uma notícia boa, né? Se a gente chega no lugar, a gente pode falar que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Até eu tinha marcado aqui, mas eu estou sem graça, não vai ter graça eu falar isso aqui, então deixa quieto. Então, aqui a boa notícia é que o reino de Deus está entre nós, tá? O rei já se manifestou. Então a gente precisa se arrepender e crer nesse rei que está por vir. E quem não crê? E quem não crê? Irmãos, às vezes a gente pode ter uma imagem um pouco distorcida do nosso Deus, tá? Porque os seus olhos são como fogo. A sua boca, em sua boca uma espada. E ele está vestido com um manto de sangue. Irmãos, talvez ele não seja tão bonzinho assim como você imagina. O nosso Deus, né? O rei está prestes a voltar. E ele está dando a oportunidade de você e eu, de a gente passar para o lado dele. E os que passarem para o lado dele já são mais que vencedor. Quem é que está do lado do Senhor? Você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor. Confia no Senhor, irmãos. Às vezes a gente passa tanta tribulação nesse mundo. Tribulação, nós vamos passar provas, nós vamos passar, mas nós já somos mais que vencedores. Falta confiança. Falta a gente confiar mais no Senhor. E a gente passar as coisas com mais tranquilidade. Deixa para o Senhor cuidar daquele problema que tu estás passando. Deixa para o Senhor tomar providência sobre aquilo. Irmãos, eu posso dizer que eu tenho enfrentado muito sobre isso aí. O Senhor é uma batalha que eu sempre tive na minha vida, irmãos. Ainda tenho tido muito essa batalha de não confiar no Senhor. E o Senhor vai lá e prova, e o Senhor vai lá e prova. E por quê? Porque até chegar um ponto em algumas áreas da minha vida que o Senhor tem me ajudado, mas eu preciso melhorar muito, irmãos, ainda na confiança do Senhor. Mas em algumas áreas da minha vida, principalmente na empresa, eu tenho visto assim, o quanto é bom confiar no Senhor. Porque situações difíceis que eu sempre enfrentei, hoje eu confio no Senhor e amenizou tudo, irmãos. Então assim, a situação continuou. Ela continuou, mas só que amenizou. Aquela nuvem que eu tinha que ia piorar tudo, aquele negócio, era tudo da minha cabeça, irmãos. Eu fazia aquilo porque eu não confiava no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, tá? Aí Hebreus, ele fala uma coisa maravilhosa. Daqueles que experimentarão da era por vir. Irmãos, um exemplo que eu posso dar aqui para nós é sobre quem já foi naquela aquela sorveteria gourmet, onde tu chega lá na sorveteria, tu olha lá vários baldes assim de sorvete, né? Tem vários sabores ali. Aí tu chega pro cara, pede para experimentar um pouquinho, porque a bola é uns R$20 já, né? A bolinha tem que pedir para experimentar, né? Aí o cara vem lá com aquela colherinha bem pequenininha, pega lá, daí tu, esse aqui é bom. Não, o outro ali, esse aqui é bom, né? Esse exemplo, irmão, aqui, que eu quero deixar para os irmãos, tá? Antes de eu falar sobre esse exemplo,
O que é o interessante de o conceito de experimentar é que é sempre uma pequenina porção daquilo que tem abundância lá dentro. Então, quando a gente está experimentando, é só uma porçãozinha daquilo que virá. Que a gente venha ter isso em mente. Pensa comigo, se nós estamos experimentando da era por vir, tudo que a gente está vivendo aqui é como que o amor que eu tenho pelo irmão é uma porçãozinha. O Espírito Santo aqui, comigo, é uma porçãozinha. Tudo é uma porção. Tudo é uma porção pequenininha. Da era por vir, irmão. Da era por vir. Aí o Espírito Santo chega lá, a gente se prostra diante do Senhor, ora diante do Senhor, aí o Espírito Santo vai lá bem assim, não, filho, aqui ó, pega essa porçãozinha para te falar, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Irmãos, é só uma porção. Isso que a gente tem participado, às vezes do louvor, coisas que a gente tem participado de experiências com o livro que as irmãs têm feito, irmãs, mulheres que têm trazido coisas do Senhor para dentro de casa, que o marido tem visto grande diferença. Irmãos, isso tudo é só uma porção, irmãos. Podemos dizer 1%, imagina 99%, irmão, como que vai ser, irmão? Olha o que a gente tem experimentado do Senhor, irmãos. Não vamos olhar só para as coisas ruins. As coisas ruins sempre vão ter coisas ruins, mas as coisas boas do Senhor sempre prevalecerão, irmãos. Sempre prevalecerão, irmãos, tá? Qual é a nossa esperança, irmãos? A era por vir, irmãos. Qual é o nosso clamor? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu não quero um governo evangélico. Eu quero um rei, na verdade. Um rei que vem para essa terra, que governe sobre essa terra. Um rei que realmente vai acabar com toda a injustiça, tu entendeu? Vai acabar, irmãos, com crianças sendo abusadas, irmãos. Essa semana lá na empresa eu ajudei um cara, eu já ajudo ele faz 3 anos, que é só por desaparecidos. Tem N's, tipo assim, nós estávamos conversando sexta-feira que ele traz um cartaz para mim com várias pessoas desaparecidas, né? Aí eu ajudo ele com valor ali para esses cartazes, tudo aí e adiante. E ele bem certo, esse cartaz aqui, ó, daí tem umas 8, 12 pessoas ali, foto tudo ali das pessoas. Se eu fosse imprimir tudo que tem, é infinito, não existe como parar, tá entendendo? É infinito, porque desaparece 100 pessoas e ele, entendeu? É muitas pessoas desaparecendo, muita gente desaparecendo, crianças desaparecendo, mulheres, idosos desaparecendo, pessoas desaparecendo por tudo quanto é lugar, irmãos. E faz 3 anos que eu acompanho com ele, eu não imaginava isso. Então, irmãos, tudo isso vai acabar, irmãos. Tá? Não haverá mais câncer, não haverá mais dor, não haverá mais pobreza, miséria, injustiça. Eu quero um rei, irmãos. Você quer um rei, irmãos? Eu quero o nosso rei, irmãos. Eu quero o nosso rei. Pode entrar um político cristão, irmão. Mas o político cristão, ele vai fazer aquilo que está no limite dele. E aí, às vezes, vai ser pressionado pelos outros, irmãos. Irmãos, é difícil, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, mas quando é que vai vir o nosso Senhor Jesus, né? Bem que ele podia dar a data, né? Bem que ele podia falar, vocês estão em 2024, agora com o WhatsApp aí, né? Vou mandar ele para vocês. Instagram, né? Pô, a gente está todo sofisticado, ele podia dar a data para nós, né? E essa pergunta, irmãos, os discípulos fizeram para ele, tá? O dia do Filho do Homem, ele responde assim, né? E o dia do Filho do Homem será como? Nos dias de Noé. O dia do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A referência que ele faz é que os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé, irmãos? Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Ele estava falando de um estilo de vida no tempo do fim, irmão. O estilo de vida hedonista, focado no ventre. Focado no ventre. Só pensava em comer, beber, comer, beber, comer, beber, comer, beber. No sentido, quando eu falo isso, ele está falando no sentido de pensavam em ter prazer. Só ter prazer, irmão. Só ter prazer. Como eles estavam assim, com esse estilo hedonista, estilo de vida hedonista, aí vem a parte 2, irmãos. Que eles casavam e davam-se em casamento. Estilo que quebra a aliança.
adultério, sempre se resumindo em quebra de aliança. Irmãos, está igualzinho nos dias de hoje. Eu estou falando dos dias de Noé, mas parece que eu estou falando de agora, não é? Está igualzinho, irmãos, está igualzinho nos dias de hoje, tá? Aí Deus anuncia para Noé. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí Deus fala para Noé assim, ó: constrói para mim uma estrutura que vai mudar de uma era para outra, que vai carregar um povo desta era para a era por vir. Essa era a boa notícia para Noé. Eu decidi salvar quem estiver dentro da arca. Irmão, já estou finalizando, tá? Qual era a missão de Noé, irmãos? Construir a arca. Gente, é a mesma coisa no dia de hoje. É a mesma coisa. O que o Senhor está nos dizendo? Ei, tudo que tu estás vendo vai passar. Tudo que tu estás vendo vai ser destruído. E eu vou começar um novo reino, uma nova era, que é chamado o quê? Reinado de Deus. O Senhor vai começar uma nova era. Qual é a nossa missão, irmãos? Nós precisamos construir uma estrutura que vai levar um povo desta era para a era por vir. Mas ela não se chama mais arca, irmãos. Essa estrutura se chama igreja. É por isso que na igreja tem... Tá, deixa... Eu ia falar... É por isso que na igreja a gente tem todo tipo de animal. Não, eu estou brincando, irmãos. Tá? Mas, irmãos, vou dar um exemplo. Na arca, irmãos, quando eles construíram a arca, tá? Quando eles construíram a arca, que eles entraram para dentro da arca, não foi nada fácil, tá? Os animais comiam, faziam cocô, eles lá limpavam, comiam, durante meses. Imagina o cheiro que tinha naquele lugar. Mas fica uma dica para a gente refletir sobre isso, né? Você preferia estar fora da arca ou estar na arca? Então, às vezes, irmão, a igreja não é fácil. Não é fácil, Rubens. Não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu estou brincando, irmão. Não é fácil, às vezes, as nossas esposas, nossos filhos, nossos pais. Irmãos, não é fácil a gente viver como igreja, mas é muito melhor viver como igreja, passando pelas provas, ajudando os irmãos, do que estar lá fora, tá? Irmãos, eu te faço uma pergunta, irmãos. Quando Noé recebeu esta notícia de Deus, você acha que ele ficou preocupado em comprar mais terra? E aumentar a cabeça de gado dele, comprar o terreno do vizinho? Você acha? Alguém concorda com isso? Não, né? Você concorda comigo que se ele tivesse esse tipo de pensamento, significa que aquilo que Deus falou para ele não creu? Não acreditou. Ele não acreditou, tá? E a minha pergunta para nós é, se nós cremos no Evangelho de Deus, você crê no Evangelho de Deus? Quem crê, levanta a mão. Né? A boa notícia de Deus, ela é a mesma. Tudo que tu está vendo vai passar, eu vou inaugurar uma nova era, onde eu vou reinar sobre todas as coisas. Mas, irmãos, por que nós estamos tão preocupados com as coisas daqui? Por que a gente quer tanto se desenvolver nas coisas daqui, irmão? Por quê? Irmão, só existe uma resposta, irmão. A gente não crê. A gente não crê. Se a gente cresce, irmãos, porque se a gente cresce, a gente ia colocar tudo, você iria colocar todo o teu pensamento e esforço na única coisa que pode fazer a gente ir de uma era para outra. Qual é essa única coisa, irmãos? Gente, pessoas. A gente ia colocar todo o nosso esforço sobre isso. Gente, pessoas. Mas o que muitas vezes a gente está fazendo? Fugindo de gente e pessoas. A gente quer ficar quietinho. Agora eu vou fazer o meu culto em casa. Entendeu? Agora eu vou ficar quietinho na minha. A gente foge. A gente fica pensando o dia inteiro sobre como conseguir as coisas dessa terra. Meu maior sonho é um carro, uma casa, coisas. A gente não fica investindo nas coisas do reino. Irmãos,
vou falar uma coisa para nós aqui, para você, irmãos, tá? Pega a tua conta bancária. Pega a tua conta bancária, imprime ela lá, pega uma caneta marca-texto e coloca ali na caneta marca-texto ali, ó, o que tu está investindo no reino e o que tu está investindo para ti. Como é que vai ficar a conta bancária? Será que a gente está investindo no reino ou a gente está investindo mais para nós? Ou a gente às vezes não está investindo em nada? Irmãos, você crê nessa mensagem que eu estou falando? Amém? Sim ou não? Amém? É uma loucura, tá? Mas eu sei que é a palavra de Deus, irmãos. Então os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando que será a data? Quando que será a data? Irmãos, se Deus perguntasse para Noé quando que... Senhor, mas tu me pediu para me construir a arca ali, eu vou lá cortar as madeiras lá, arrumar tudo ali e tal, mas me diz o tempo, né? Me diz o tempo, como é que eu vou... né, ter que meter uma corrida e tal. Deus falaria para ele assim: ó, Noé, se você construir em 1 ano, eu venho. Se você construir em 10 anos, eu venho. Se você construir em 50 anos, irmão, presta atenção nisso, irmão. Estou finalizando mais uns minutinhos. Se você construir em 100 anos, eu venho. Noé levou 100 anos para construir a arca. E depois de 100 anos, Deus, o próprio Deus, fechou a porta e fez a mudança daquela era para a era por vir. O próprio Deus decidiu fazer aquilo. A resposta para o discípulo é a mesma, que é a nossa resposta. Quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o quê? O fim. Então virá o fim. E se não saber a data? A data, ela é trabalho da igreja, irmãos. A data da volta do nosso Senhor é trabalho da igreja, é o nosso trabalho. A data é o quanto nós estamos indo atrás de construir a estrutura que Deus mandou a gente construir. O quanto você está disposto a morrer por isso que Ele disse para nós. O quanto você está disposto a investir financeiramente, investir o seu tempo, investir sua criatividade, investir suas forças, seu suor, suas lágrimas, suas orações. O quanto você está disposto. Essa é a data, irmãos. O quanto nós estamos dispostos para tudo isso que eu acabei de falar, irmãos. É como se ele está dizendo assim, ó, se em 100 anos vocês evangelizarem o mundo inteiro, eu venho. Se em 500 anos vocês evangelizarem o mundo inteiro, eu venho. Se em 1000 anos vocês evangelizarem o mundo inteiro, eu venho. Se em 2024 anos, que é o que estamos agora, vocês evangelizarem o mundo inteiro, eu venho. É o que o Senhor está dizendo para nós. Mas agora, se nós reduzirmos o evangelho na dor na unha que a gente tem, nos milagres para mim, para você, aos problemas que tu tens, ao ficar de olho no umbigo de vocês, cuidando cada um de si, a ficar buscando Deus para vocês, ficar buscando Deus só para mim, talvez demore mais 2000 anos para ele vir, irmão. Mais 2000 anos para o nosso Senhor vir. O que eu vim dizer para vocês, irmãos, para mim, irmão, quando eu falo vocês, é totalmente eu, irmãos. O que eu vim dizer para vocês, para mim, é que o bastão do anúncio do reino de Deus agora, ele está em nossas mãos. Irmãos, qual é a geração viva de hoje? Somos nós, irmãos. A geração viva somos nós, irmãos. Chegou a nossa vez de correr essa carreira com o bastão nas mãos, irmãos. E o que nós temos feito pelo reino de Deus? O quanto você tem dado a sua vida pelo reino de Deus. Tá, mas então agora eu tenho que dar minha vida para eu ser salvo? Não. Salvação, eu acho que os irmãos já conhecem sobre salvação. Não é dar a vida pela salvação, a salvação o Senhor nos deu, tá? Agora eu sou tão grato a essa salvação que eu quero dar a vida por esse rei que deu a vida por mim, irmãos. Você está disposto a isso, irmão? Dar a vida por esse rei que deu a vida por você? Amém. Eu quero anunciar esse reino, irmão. Que esse reino do Senhor venha, irmãos. Tá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o noivo volte e resolva tudo isso que está acontecendo nesse mundo, irmão. Por isso que eu falei que eu quero um reino, irmão. Eu quero um rei. Eu quero um rei, irmão. Tá? E como que nós vamos conseguir fazer isso, irmão?
trazer o Senhor, fazer o Senhor nos levar, fazer o Senhor vir buscar a noiva dele, irmão. Pregando o Evangelho, irmão. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmão. Anunciando o Evangelho para toda a parte. Porque no dia que nós encontrarmos a última pedra, da última tribo, da última nação, e a gente colocar na estrutura, ele virá. E o Senhor virá. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, o Senhor tem falado fortemente conosco. Pode ser uma mensagem que às vezes a gente olha assim, mas já aprendi isso, já ouvi tantas vezes sobre isso. Mas, Deus, às vezes não refletimos sobre isso e pensamos simplesmente no nosso eu, Pai, no nosso umbigo, Senhor. Deus, às vezes nos achamos, Pai, achamos que somos tão sábios, Deus. Deus, às vezes somos que nem os fariseus, Deus, olhando só para o nosso umbigo, Pai. Oramos alto, falamos alto, cantamos alto. Queremos mostrar Deus na nossa vida, mas não temos Deus em nosso coração, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Na época em Gênesis, Pai, o Senhor quis estar no nosso meio. Em Êxodo também, Pai. Na época dos reis também, Senhor. Depois através do Teu Filho, Pai. Hoje através da igreja, Senhor. Deus, nos ajude a cumprir esse papel, Pai. Nos ajude, Pai, a cumprir essa estrutura, Deus. A montar essa estrutura, todos nós juntos, Deus. E carregarmos esse bastão, Senhor, para alcançarmos, Pai. Alcançarmos, Pai, o Senhor, Pai. De estarmos com o Senhor num dia, Deus. O Senhor virá e reinará nesta terra, Senhor. Nesta terra, Senhor. Nós não vamos ficar aí no céu contigo, mas nós voltaremos para esta terra e reinaremos contigo, Senhor. Deus. Livra-nos, Deus, de sermos julgados futuramente, Deus. De não termos feito a nossa parte diante do Senhor, Pai. De termos realmente ficado pensando em nosso umbigo, Pai. Orando por nós, buscando o Senhor somente para nós, Deus. Somente para nós, Deus. Quantos de nós aqui, Pai, quantas vezes eu, Senhor, oro só pensando em mim, Deus. Só pedindo porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Senhor, às vezes cheio, Deus, cheio, Pai, obeso, Pai, de tantas coisas que o Senhor tem dado, Senhor, e o Senhor fala, reparte, reparte, o teu celeiro está cheio, reparte, reparte, Deus, posso pegar às vezes, Senhor, a minha conta bancária, os irmãos podem pegar como foi falado aqui, Deus, e às vezes, Pai, numerar ou então listar, Pai, e a gente vai ver que a gente não investe em nada que é do teu reino, Senhor. Deus, às vezes não investimos em pessoas, que é a principal parte, Deus. Investir em pessoas, Deus. Deus, às vezes não queremos nem estar perto do nosso próximo, Deus. De irmãos, Deus, irmãos. Imagina dos nossos inimigos, Deus. Deus, aonde estamos, Senhor? Aonde estamos, Pai? Diante desse teu tempo que o Senhor tem falado, Pai. Será que estamos tão longe de chegar nesse tempo, Deus? Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos mostra qual é a nossa posição diante do Senhor. Mostra para essa igreja, Pai, qual é a posição de cada um de nós diante do Senhor, Pai. Deus, às vezes sim, Pai, eu sei que temos muita coisa do Senhor que nós recebemos, Pai. Muitas bênçãos, Pai, muitas coisas que a gente vai contribuir, Pai. Temos contribuído, Pai. Mas, Senhor, às vezes estamos longe em outras áreas e achamos que estamos perto, Pai. Por isso, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. E também, Senhor, nesta oração, Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor venha trazer uma chama, Pai, um fervor sobre o coração de cada um de nós, Pai, e que nós venhamos alcançar, sim, Pai, as nações, Pai, pois o Senhor tem nos dado o bastão, Senhor, e nós somos o povo escolhido, Senhor, nós somos o povo escolhido, Pai. Sabemos que Noé levou 100 anos, Pai, para fazer aquela arca, Pai, e nós estamos em 2024 anos, Senhor, construindo a arca, Pai, e nós não temos conseguido, Senhor. Deus, sabemos que o Senhor sabe quando o Senhor virá, porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai, mas nós também sabemos que nós precisamos fazer a nossa parte, Pai, de construir, Pai, a nossa arca, Pai, de construir a nossa estrutura, Senhor, que vai fazer, Pai, nós saímos dessa era para a era por vir, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor saiu daquele reino que ainda virá, para vir aqui, Pai, e nos salvar, Deus. Muito obrigado, Senhor.
Eu te entrego tudo, Pai, em tuas mãos, Pai. Amém, Senhor.